Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Nosso destaque da semana é o Cerrado e no Repórter Rural vamos acompanhar novas pesquisas que estimulam o desenvolvimento econômico da região. Vamos falar também sobre uma tecnologia que alerta o agricultor sobre as necessidades do solo. Além disso, vamos conhecer uma dieta para o gado que é mais saudável e mais econômica. No último trecho do documentário Boi Carreiro, vamos mostrar as funções de cada boi na comitiva que puxa os carros durante o trabalho de transporte de produtos no campo. E tem mais, vamos aprender a fazer receitas com resíduos industriais de amido da mandioca. Olha, tudo isso ainda hoje. Fica com a gente, o Agronacional está só começando. E para começar o programa hoje, vamos chamar o Repórter Rural com Roberto Camargo. Ele destaca algumas das novas tecnologias utilizadas no Cerrado e o que está sendo feito para preservar e restaurar áreas degradadas, com foco no desenvolvimento econômico. A importância do Cerrado para o Brasil pode ser avaliada pela sua biodiversidade. Das 45 mil espécies catalogadas no país, 12 mil são encontradas nesse bioma. Muitas, inclusive, não existem em outras regiões. Por isso, conhecer bem as condições do ambiente para preservá-lo e desenvolver tecnologias adaptadas ao Cerrado tornou-se um foco dos centros de pesquisa brasileiros. Na década de 70 foi criada a Embrapa, que coordena a pesquisa agropecuária no país. De lá para cá, graças a projetos como o Biomas, realizados em parceria com universidades e outros órgãos de pesquisa, conservação e aproveitamento do Cerrado podem andar juntos. Com todos esses desenvolvimentos científicos, tecnológicos, que o projeto Biomas e as parcerias proporcionaram, as coisas estão mais harmonizadas do ponto de vista da preservação e da ocupação econômica do Cerrado. Porém, problemas sempre existem. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho isso, como que a ciência e a tecnologia estão procurando mitigar esses problemas e se há assim, alguma inovação tecnológica que vem ao encontro dessa necessidade de colocar todo mundo aí para trabalhar em benefício do Cerrado. A nossa preocupação foi entender como é que nós colocamos diferentes atores envolvidos nesse circuito, são o produtor rural, a legislação, o governo, no sentido de qual o conhecimento científico que nós temos para que a gente possa, olhando a propriedade como um todo, fornecer uma ferramenta que a gente possa associar aquilo que ele tem para fazer uma melhor agricultura e como é que a gente coloca na área de preservação permanente e na área de reserva legal, como é que nós trazemos essas espécies que o produtor não conhece, mas que pode trazer um benefício para ele econômico e ambiental. Nós estamos chegando ali com o produtor e mostrando para ele como é que ele conserva a natureza, como é que ele usa essa natureza no sentido econômico e como é que ele também se desenvolve no caso da recuperação da pastagem que ele tem. Produzir alimentos neste grande celeiro que é o Cerrado traz um desafio para a ciência, desenvolver tecnologias adaptadas ao ambiente. Essa é a única forma de produzir e preservar ao mesmo tempo, além de restaurar áreas que foram degradadas no passado. E esse tem sido o foco de pesquisadores e produtores rurais em busca de tecnologias sustentáveis por aqui. Nós temos atualmente tecnologias que já têm evoluído desde o final dos anos 90, que são sistemas integrados de produção agropecuária. O mais conhecido é o ILPF, que é o Sistema Integrado de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Os SAFs. Então, todos esses sistemas eles podem conciliar as espécies nativas do Cerrado com as espécies já cultiváveis, né? Então, um sistema integrado com, por exemplo, baru, que é o que a gente tem almejado agora com ILPF, com pastagem, com lavoura de soja, de arroz, uma outra anual, né? Quaisquer sejam. E aí a gente consegue trazer para esse mesmo sistema a espécie nativa, com grande potencial de preservação do bioma, né, preservando a espécie, e trazer diversificação do ponto de vista econômico produtor. E aí ele vai ter fontes de curto, médio e longo prazo de renda, de retorno de renda. Então é altamente possível. E as tecnologias desenvolvidas hoje através da ciência têm proporcionado isso.
E são tecnologias que partem do conhecimento nato do produtor, aperfeiçoado pela ciência que busca domesticar as espécies nativas e adaptar as que vêm de outros biomas às condições de solo e clima do cerrado. Quando a gente fala em domesticar, na verdade, não é destruir a planta no seu ambiente natural, mas é garantir que ela permaneça lá, mas ela também possa ser cultivada num ambiente para uso comercial. Então, ela vai garantir que o sistema de produção que nós estamos desenvolvendo, adubação, irrigação, poda, colheita, pós-colheita, armazenamento, tudo isso vai ajudar na estruturação da cadeia dessas espécies, né, e garantir também que ela lá na natureza seja preservada. Então a domesticação ela não vai atrapalhar o ambiente natural, pelo contrário, são todos somatórios para ajudar na preservação e na perpetuação das espécies e maior acesso da sociedade, né, dos agricultores e da população como um todo a essas frutas. Quando a ocupação econômica é desordenada, o resultado é a degradação do ambiente, o que requer um trabalho de restauração. Mas como recuperar uma área de cerrado degradada? A primeira questão é saber se existe um potencial de regeneração natural. A gente vai observar, por exemplo, o estado do solo, se a gente tem plântulas de espécies nativas na área, se a gente tem uma boa cobertura, se a gente tem ausência de espécies exóticas. Se a gente estiver falando dessa condição, a gente fala que aquela área tem potencial de regeneração natural. Nestes casos, a gente faz uma restauração mais passiva, geralmente cerca ou dá algumas manutenções de, por exemplo, poda de espécies exóticas, ou seja, a gente faz uma intervenção mínima quando for o caso. A gente ajuda a natureza a continuar a trajetória da regeneração natural. Há casos, no entanto, de áreas com solo degradado e incidência elevada de espécies exóticas que dificultam a regeneração natural. A solução é partir para uma restauração ativa. A gente tem algumas técnicas, desde plantio de mudas, né, que é o mais tradicional, até a semeadura. A gente pode lançar as sementes e aí para cada diagnóstico que é feito, a gente pode, ou para cada tipo de área, a gente pode usar uma técnica diferente. Se a gente estiver falando numa área que tem aclive, por exemplo, a gente não vai poder deixar o solo descoberto, então a gente pode semear. Enfim, são várias técnicas que a gente pode lançar a mão para fazer essa restauração ativa. E o melhor é que com a tecnologia digital, essas técnicas são hoje mais acessíveis. A Embrapa desenvolveu uma plataforma chamada Web Ambiente, um sistema de informação interativo que ajuda o produtor a fazer escolhas adequadas para o aproveitamento ou recomposição ambiental de sua propriedade. Qualquer um pode acessar e de graça para saber quais as espécies mais adequadas e como plantá-las. Pode, inclusive, fazer uma simulação de sua área e escolher, por exemplo, espécies que crescem rápido, têm boa cobertura e são capazes de competir com gramíneas invasoras, ou seja, próprias para recobrir áreas degradadas. A pesquisa aplicada ao cerrado tem sido um grande pilar do desenvolvimento sustentável, mas ainda há muito a ser feito pela implementação de práticas adequadas ao bioma. E a chave para isso é o compromisso de todos com a conservação do solo, da água e da biodiversidade. Olhando para o espaço que o cerrado ocupa no território nacional e a sua importância para o ambiente, a economia e a sociedade, podemos dizer que ele é o coração do Brasil. Celeiro, berço das águas e melhor exemplo da diversidade que constitui este imenso país. De alguma forma, como diz uma canção, somos filhos do cerrado. A natureza é nossa amiga e respeitá-la é oração. Obrigada, Roberto, pela reportagem, e deu para perceber aí o grande potencial econômico do cerrado e a importância da preservação desse bioma, né? Pois a pesquisa e a tecnologia podem ser aliadas na tarefa de estimular a economia sustentável, como é o caso da bioanálise de solo. Tentando aqui explicar assim de forma simples, é como se fosse possível fazer um exame de sangue do solo e obter respostas sobre a necessidade da terra em relação ao plantio e cultivo. Assim, o agricultor pode evitar prejuízos e ganhar mais. Confere aí. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma maneira simples e eficiente de analisar a saúde do solo. É a tecnologia da bioanálise de solos.
peça que faltava para uma melhor compreensão do potencial produtivo desse recurso natural. O solo possui propriedades químicas, físicas e biológicas. Entretanto, hoje, quando um agricultor manda amostras de solo para o laboratório, ele consegue acessar apenas a parte de química e a parte de física. Havia uma grande lacuna nessas determinações, que era a ausência do componente biológico. E a biologia é a base da saúde do solo. Agora, essa história vai mudar, porque após 20 anos de estudos, o grupo de pesquisa em bioindicadores de qualidade do solo da Embrapa desenvolveu a tecnologia da bioanálise de solo. Essa tecnologia consiste na determinação da atividade de duas enzimas, a beta-glicosidase, do ciclo do carbono, e a arilsulfatase, do ciclo do enxofre. Agora, o agricultor finalmente vai poder acessar a memória do seu solo e avaliar a saúde dos seus solos. Um solo saudável é um solo biologicamente ativo, produtivo, é um solo que armazena mais água, sequestra mais carbono, emite menos gases de efeito estufa, tem um maior potencial de ciclagem de nutrientes e de biorremediação de pesticidas. Além disso, é um solo que tolera melhor condições de estresses bióticos e abióticos, ou seja, é um solo mais resiliente. A bioanálise é como se fosse o exame de sangue do solo, e com sua utilização, o agricultor finalmente vai poder acessar problemas assintomáticos de saúde do solo antes que esses problemas interfiram no rendimento das suas lavouras. Em 2018, nós expandimos o uso da bioanálise em áreas comerciais. Os resultados demonstraram que o manejo utilizado na fazenda assegurava alta atividade biológica do solo e, por uma das consequências, é o resultado em produtividade média das culturas. Na última safra, nós colhemos mais de 84 sacos por hectare de soja, numa área superior a 7.000 hectares. E, além disso, a amostragem é extremamente simples e prática e utilizamos o mesmo procedimento utilizado para a amostragem da avaliação química do solo. Ferramentas como essa são bastante alinhadas com as preocupações da SLC Agrícola sobre os impactos nos seus stakeholders. E aqui colocamos o solo como um dos principais, já que é a base para toda a nossa produção. Uma das principais vantagens da tecnologia é antecipar tomadas de decisão sobre o manejo da lavoura. Esses resultados estão sendo demonstrados no campo. Nossa produtividade não era explicada pelas análises químicas e físicas que nós fazíamos. Nós tínhamos áreas com teores muito baixos de nutrientes e bons tetos produtivos. Não explicava quimicamente. Com essa nova tecnologia da Embrapa, hoje nós podemos fazer avaliação tanto química, física e biológica do solo, como um parâmetro muito importante para podermos tomar decisão com relação ao manejo, para conseguirmos produtividades mais altas e a redução de custo de produção também. Experimentos de referência realizados pelos pesquisadores mostraram que determinados solos, apesar de quimicamente semelhantes, são biologicamente distintos em virtude dos diferentes sistemas de produção adotados. E solos biologicamente mais ativos são mais resilientes e mais produtivos. A Fundação Mato Grosso tem trabalhos de pesquisa há 12 anos avaliando sistemas de produção. Na 7ª safra, cultivando uma cultivar de soja super precoce, 98 dias, sem dessecação, houve no período de enchimento de grão deficiência hídrica intensa. Nessa safra, nós tivemos 30 sacas de diferença entre os melhores tratamentos e os tratamentos inferiores. Não havia correlação nenhuma com os parâmetros químicos do solo. Quando a Embrapa Cerrados fez a avaliação dos bioindicadores, houve uma correlação intensa entre os tratamentos ao longo do tempo e os bioindicadores. A partir dessa data, uma frequência alta, nós avaliamos vários trabalhos com semiprodução quanto aos bioindicadores. E a correlação é alta sempre. Quando os bioindicadores, eles serão sim ferramentas muito valiosas para nós entendermos melhor a nossa produção e fazer dessa agricultura do Brasil ainda mais forte e exemplo mundial. A bioanálise de solo está disponível para o agricultor brasileiro por meio de uma rede de laboratórios credenciada pela Embrapa. Esses laboratórios comerciais estão conectados aos nossos laboratórios de pesquisa por uma plataforma que, além de fazer a interpretação dos resultados das análises de atividade enzimática, também vai calcular índice de qualidade de solo com base nas propriedades químicas e biológicas. Por todas essas razões é que a gente considera a bioanálise como o mais novo aliado para a sustentabilidade da agricultura brasileira. Através da adoção de sistemas de manejo que favoreçam a saúde do solo, todos saem ganhando: o agricultor, o meio ambiente e a sociedade. Pesquisas como essa da bioanálise do solo significam muito para o desenvolvimento sustentável no campo. E cuidar dos alimentos ingeridos pelos animais
também é um ponto que merece a atenção dos pesquisadores. Nós vamos ver agora os efeitos de uma dieta saudável para o gado, com menos impacto ambiental e redução de custos. Uma dieta de acordo com a necessidade dos animais tem vantagens econômicas e ambientais. Quando a gente dá exatamente os nutrientes que o animal precisa, isso vai reverter positivamente na produção de leite e também positivamente em reduzir o custo de produção, porque nós não estamos dando nutrientes em excesso para os animais. Esses nutrientes em excesso, eles podem ser excretados na forma de fezes e urina e que também vai trazer consequências ambientais. Então, ajustar os nutrientes de acordo com a necessidade dos animais significa também menor excreção de nutrientes no meio ambiente, o que vai reverter positivamente no manejo ambiental mais simples e barato. Por isso que o balanço de nutrientes é uma ferramenta poderosa para nós podermos avaliar a eficiência de uso de nutrientes em sistemas de produção de leite. Nós avaliamos isso de forma fácil, rápida e precisa, dando respostas aos produtores de como está a eficiência de uso de nutrientes do seu sistema de produção e fazendo o balanço ter os fatores positivos tanto econômicos como ambientais. E agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o trabalho do boi carreiro no campo. Vai ver ainda que as cascas e o bagaço da mandioca podem ser saborosos em receitas originais. Fica com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Quando a gente encontra nas estradas do interior, com aquela comitiva de bois puxando carroças, nem dá para imaginar que cada boi ali tem uma função. Existem os líderes, os bois guia, tem os bois responsáveis pela força e outros pelo ritmo. O carreiro comanda uma boiada que segue as ordens com firmeza. É o documentário Boi Carreiro. Na formação de um carro bem aparelhado e resistente, que suporte uma carga mais pesada, geralmente são usadas 5 parelhas de bois. Cada parelha tem um ofício específico na condução do carro, e cada junta deve desempenhar o serviço com eficiência. A junta de guia tem que ser bois inteligentes, como boi que obedeça bem à voz, tem que ser sadio e boa aparência, mas que seja inteligente para atender ao comando. Depois tem a junta a seguinte, de aprendizes, vamos dizer assim, garrotes, aí já meio tamanho, que trabalham no pé da guia. Agora depois vem a junta do meio. A junta do meio é o garrote já mais crescido. Agora, depois vem uma junta importantíssima, que é o pé do coice. Essa junta tem que ser a melhor em força, porque ela é que puxa o carro. A junta do coice, que é a última, que vai junto ao carro, essa junta pode ser bois mais antigos, mais velhos, que sustentam bem o carro. Na roça, não tendo estrada, precisa às vezes subir 45 graus, com toda a franqueza, e morro acima. Aí a junta de guia firma, a missão do candeeiro é fazer com que a junta de guia puxe firme, porque quando a coisa está muito pesada, a tendência da junta de guia é sair para o lado, para aliviar. Tem que manter-se firme puxando, não pode bambear. Né? Aí, com a voz do carreiro e a junta de guia firme, os outros todos puxam. É tão bem arrumado que
É uma companhia de força, né? A gente imagina assim, daí é muito peso puxar, mas não é não. Que você põe uma corrente aqui, ó, um segura daqui, o outro segura dali, já dividiu, né? Aí, se um for pra lá, tá leva, se o outro for pra cá, tá leva. Agora eles puxam os dois certinho, né? Fica leve, é igual uma turma de gente. Aí, então a turma boa de serviço, de repente faz uma opção de coisa. Aí já tendo, igual o doutor estava falando ali do boi que está deitando, né? Esse não, nem a criação não aceita um malandro no meio dos bons não, né? Não, porque eles fazendo força, agora o outro querendo andar nas custas deles, eles não vão aceitar mesmo não. Aí tem que chifrar ele para ele ou vai ou desacupa um lugar para outro, né? O boi é igual a nós mesmo, assim, a mesma inteligência nossa é do boi de carro. Que ele pensou assim, nós está puxando. Agora esse outro tá aí, corpo mole aí, deitando coisa, aí fio o chifre nele, joguei para lá para ele dar lugar para um outro que vinha para ajudar a trabalhar, né? A vida é assim, é igual mesmo uma turma de gente aí, sempre no meio da turma tem um ruim lá no meio, para poder atrapalhar o serviço. A hora que o carro canta, a gente acha que é vê aquele rangido, que para mim é a música mais bonita que eu já vi até hoje, a do carro, é a cantiga do carro de boi. E o carro de boi tem 2 tons, tem o grosso e o fino. Todo carro existe 2 tons, não existe carro com um tom só. Então ele canta um que nós chamamos baixão e o outro chama fino. O carro faz assim, ó, o grosso. Depois vem o fino. Quando ele passa para o fino, ele faz. E aí vai, né? Não é um choro, é uma alegria. O cara está cantando de alegria, ele não está chorando. A alegria dele de estar transportando aquilo que vai alimentar a população da região. E fica o nosso agradecimento à produção do documentário Boi Carreiro, da Savana Filmes. Bom, inovar é palavra de ordem na agricultura, assim como o aproveitamento integral dos alimentos. É o que acontece nesse caso com as cascas e o bagaço da mandioca. Os resíduos podem resultar em ótimas receitas e é o que você confere agora. Num bolo como esse aqui, vai farinha de trigo ou de arroz. Mas que tal fazer uma receita com farinha do bagaço ou da casca da mandioca? Para aproveitar resíduos da indústria, cientistas desenvolveram essa ideia. A professora Thaisa, da Faculdade de Nutrição da UFG, investigou durante o mestrado formas de aproveitar os resíduos de uma indústria de fécula de mandioca. Professora, antes de mais nada, o que se produz nessa indústria? O amido da mandioca, né? Da mesma forma que tem o amido do milho, se tem o amido da mandioca, que recebe essa nomenclatura de fécula. Essa fécula ela é aplicada na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, na produção de alimentos e gera-se vários tipos de resíduos desse processo produtivo. Dentre eles, a casca e o bagaço da mandioca, que é a fibra residual após a extração desse amido. Então, na nossa pesquisa, nós trabalhamos com esses 2 resíduos, com a casca e com o bagaço, para tentar agregar valor a esse produto e dar um destino útil para que isso não fosse mais um contaminante do meio ambiente. Então, até a pesquisa, esse resíduo ele não era aproveitado, era lixo. Sim, grande parte acabava indo para o lixo, mas tinha uma parte que também era aplicada para alimentação animal e às vezes até comercializado, mas comercializado num custo muito baixo, num custo de R$30 a tonelada desse resíduo. E na pesquisa, professora, como é que vocês observaram que ele pode ser aproveitado para nós, na nossa alimentação? Na nossa pesquisa, nós percebemos que esse resíduo, ele teria uma composição nutricional interessante para a alimentação humana. Mas primeiro a gente precisava verificar se ele era seguro do ponto de vista microbiológico
e higiênico-sanitário. Então, primeiramente, nós realizamos as análises microbiológicas para verificar quais os micro-organismos que estavam presentes nesses resíduos e se o processo de secagem ou um tratamento químico seria suficiente para que esse resíduo fosse seguro. Essa casca, ela recebeu uma solução de cloro que fez essa desinfecção dela. Depois a gente passou pelo processo de secagem. Após a secagem, nós fizemos a trituração dessa casca e isso originou uma farinha que poderia ser aplicada na alimentação humana. O bagaço, ele sofreu um tratamento químico diferente. Nós utilizamos a acidificação por meio do ácido lático para diminuir o pH e com isso a gente ter um produto mais seguro do ponto de vista higiênico-sanitário. Ele também foi seco e nós obtivemos a farinha desse bagaço também. Essas farinhas, elas foram aplicadas na substituição de misturas para bolo. Então, nós pegamos um bolo à base de farinha de arroz e fizemos a substituição com as farinhas numa proporção de 25% até 100% de substituição da farinha de arroz pela farinha do bagaço e pela farinha da casca de mandioca. E para nossa surpresa, nós percebemos que essa substituição ela teve uma aceitação a nível sensorial interessante e a composição nutricional também ficou mais rico em fibras solúveis e insolúveis, o que é interessante para o trato digestivo da pessoa que faz o consumo desses alimentos. E por hoje o programa fica por aqui, mas nosso encontro já fica marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!